Qual fundo imobiliário mais me pagou dividendos no ano de 2025? No vídeo de hoje eu vou te mostrar qual foi esse fundo imobiliário e quais são as expectativas dele agora para 2026. Fala aí, meu nome é Gabriel Porto e por aqui todas as semanas no meu canal te trago notícias, informações sobre os fundos imobiliários e como você pode acelerar o seu processo para chegar à sua liberdade financeira. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal para que você sempre esteja por dentro de tudo que eu posto por aqui. Ao final do vídeo também deixe seu comentário e o seu like. O ano de 2025, sem sombra de dúvidas, foi um excelente ano para o mercado de fundos imobiliários. Como um todo, a gente viu o IFIX subindo aproximadamente 21% somente nesse ano, a maior alta desde 2019. E não à toa, foi um ano muito bom também em dividendos. Muita gente conseguiu bater recordes atrás de recordes no recebimento dos dividendos. E no meu caso, dentro da minha carteira, que eu invisto somente em fundos imobiliários, eu consegui, ao longo de 2025, aproximadamente R$49 mil em dividendos. Foi o ano que eu mais recebi renda. Só que de todos esses fundos imobiliários, teve um que me trouxe mais renda do que todos os outros. E esse fundo imobiliário é um fundo que muitos dizem ser o melhor fundo imobiliário da Bolsa. Muitos dizem ser um fundo imobiliário do segmento de logístico que mais se destaca. E esse fundo é o HGLG11, fundo imobiliário atualmente gerido pela Pátria Investimentos, antigamente era gerido pela Credit Suisse. E atualmente eu tenho 359 cotas desse fundo imobiliário. E aqui nessa tabela a gente pode perceber quais foram os fundos que mais me pagaram em 2025. E a gente pode ver que o HGLG foi o fundo que mais me pagou. R$ 4.738,80 em 2025, como eu falei, aproximadamente 359 cotas. Em segundo lugar, veio o IRDM, que atualmente é o IRIM 11. Em terceiro, XPML, depois TRXF e, por fim, em quinto lugar, o REC-R11, Fundo Imobiliário de Papel. Então, HGLG, por eu ter a maior parte aqui das cotas da minha carteira nesse fundo imobiliário, não é que seja o fundo imobiliário que mais paga, percentualmente falando, mas é o fundo imobiliário onde está a maior parte do meu patrimônio. E por que eu confio no HGLG para deixar grande parte do meu patrimônio investido? Porque de fato esse é um fundo imobiliário que ano após ano se mostra extremamente resiliente e com potencial de crescimento. Nesse gráfico a gente pode observar exatamente isso. Aqui a gente tem um gráfico desde o início do HGLG11 na Bolsa até o momento atual. E a gente percebe que o fundo imobiliário, desde o seu início até hoje, teve um retorno acumulado de 621%. Isso aqui leva em consideração valorização do ativo mais o dividendo pago. Só para vocês terem ideia, nesse mesmo período, o IFIX, o índice dos fundos imobiliários, teve um retorno de 265%, enquanto o CDI teve um retorno de 288%. Já de cara a gente percebe o quanto que o HGLG trouxe mais renda do que todos esses outros indexadores. E para o ano de 2026, o que mais me chama a atenção no HGLG11 é para o caminho que a gestão buscou levar a estratégia desse fundo imobiliário. E nesse relatório gerencial que eu quero te mostrar aqui agora, a gente percebe exatamente qual é essa estratégia. O fundo imobiliário tem um intuito de incorporar dois dos grandes fundos imobiliários de galpão dentro da sua estrutura, que são o LVBI11 e o PA11. Atualmente o HGLG possui 37 imóveis, mas ao incorporar esses novos ativos, ele ultrapassará os 50 imóveis dentro da carteira, tornando-se assim o maior fundo imobiliário de logística de toda a Bolsa. Ao ser consolidado, esse movimento trará resultados inacreditáveis para esse fundo. Como eu falei, vai se tornar o maior fundo imobiliário do Brasil, com imóveis de qualidade e alta diversificação. A gente está falando de 10 bilhões de reais em patrimônio e 54 imóveis. Maior portfólio logístico do país, reduzindo riscos setoriais. Vão ser mais de 2,9 milhões de metros quadrados e 239 locatários, 239 inquilinos diferentes. A maior liquidez diária de toda a Bolsa, atuação em mais de 10 estados, cobrindo os principais polos logísticos do país, e vai se tornar o fundo líder e bem posicionado para novas oportunidades sem impacto na renda. E o mais importante, na hora que a gente pensa em rendimento,
aqui a gestão já projeta um potencial, porque o HGLG nos últimos meses é um fundo que rigorosamente paga R$ 1,10 por cota, mas com essas mudanças, essas alterações, o fundo imobiliário pode trazer um dividendo estável na casa de R$ 1,17. Então, de fato, por que investir em um fundo imobiliário que tem grande potencial de crescimento e de valorização no longo prazo faz sentido? Porque mesmo que você não compre novas cotas desse fundo imobiliário, ele por si só busca o crescimento e aumento de renda. É natural para um tipo de fundo imobiliário como esse. E com todas essas mudanças e alterações que parecem extremamente positivas para o fundo, você pode estar se perguntando, será que vale a pena nesse momento comprar ou não o HGLG? E é muito simples a gente chegar a uma conclusão. Com todo esse histórico que o fundo imobiliário vem passando e de fato o fundo imobiliário vem se modernizando, olhar para o seu preço e seu valor patrimonial já nos traz informação muito clara. Enquanto o fundo tem valor patrimonial, como a gente pode ver aqui na casa dos R$ 165, esse mesmo fundo imobiliário vem negociando na Bolsa de Valores abaixo dos 160, por volta dos 157 a R$ 158 por cota. Ou seja, a gente tem um desconto explícito para um dos principais e grandes fundos imobiliários da Bolsa. E se você quer saber quais são os outros grandes fundos imobiliários da Bolsa, as grandes oportunidades e de fato ter uma carteira que vai te render bons dividendos e consistentes ao longo de todos os meses, vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link da minha carteira recomendada, a estratégia Orion Research. Por lá você terá uma lista com os principais fundos imobiliários para saber quais comprar, quais não comprar, quando vender, quando manter, entre outras estratégias que o meu analista CNPI profissional vai te passar. É por menos de R$ 1 por dia você pode ter acesso a tudo isso, além de aulas todos os meses ao vivo para tirar qualquer tipo de dúvida, mais grupo exclusivo de WhatsApp. Basta clicar no link que está aqui abaixo e aprender mais com a Aura. Com todas essas projeções que eu trouxe no vídeo de hoje, o HGLG vai continuar sendo o fundo imobiliário que mais me entregará dividendos também em 2026. Eu pretendo sim aumentar minha posição nesse fundo imobiliário porque eu enxergo que negociando abaixo do seu valor patrimonial é sem sombra de dúvidas uma das grandes posições e uma das principais oportunidades do mercado neste momento. Mas agora eu quero saber sua opinião. Você considera o HGLG de fato uma oportunidade ou não? Deixa aqui abaixo nos comentários. Esse foi nosso vídeo de hoje e até mais.